A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Dou graças a Deus por ter os irmãos conosco nesta oportunidade em que vamos iniciar o segundo trimestre de 2025. Então, a lição de hoje é referente ao domingo 6 de abril de 2025. A lição é a lição de número 1, o Verbo que se tornou em carne. Espero que os irmãos estejam bem de saúde, estejam bem espiritualmente, que nós possamos aproveitar essa oportunidade para nos aprofundarmos um pouco mais acerca da palavra de Deus, edificando a nossa vida espiritual. Esse é o propósito das escolas bíblicas dominicais. Vamos ler um texto para o nosso análise e meditação, que está lá em João 1:1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e também no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos fazer uma pequena oração pedindo que Deus nos ilumine nesse momento de estudo. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, para estudar a Tua palavra. Responsabilidade grande, Senhor, abre o nosso entendimento para que nós possamos discernir a Tua verdade e, usando-a para a edificação das nossas vidas e daqueles que estão ao nosso derredor, os nossos contatos, para edificação da Tua obra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Na lição de hoje, nós vamos começar a estudar o Evangelho de João. Cada um dos 4 evangelhos foi escrito para um público específico que os autores tinham em mente. E isso influenciou o estilo e os temas abordados por seus autores. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele é escrito principalmente com uma visão para os judeus. Mateus enfatiza como Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, quem lê Mateus e já conhece o Antigo Testamento como os judeus conheciam, tem uma facilidade maior de entendimento. E ele frequentemente cita as escrituras hebraicas e apresenta Jesus como o Messias esperado. O povo judeu espera até hoje o Messias. Eles não aceitaram Jesus como Salvador. Então, se você for evangelizar um judeu, comece pelo Evangelho de Mateus, que vai mostrar nas escrituras hebraicas, nos textos do Antigo Testamento, que
o Messias ali profetizado é o que está revelado nos evangelhos através da pessoa de Jesus. O evangelho de Marcos é mais direto e dinâmico, ele é voltado mais para os romanos. Naquela época, o Império Romano dominava o mundo inteiro. E ele se foca nas ações de Jesus. Apresenta um relato rápido e cheio de eventos. É ideal para pessoas práticas, querem uma cura, querem uma benção, e que não estão muito preocupadas, como os romanos não estavam, com a tradição judaica. Então, Marcos é um evangelho mais prático. O evangelho de Lucas é um evangelho mais sofisticado. Lucas, um médico, escreveu para os gentios, ou seja, nós, a população em geral, especialmente os gregos. Lucas tem origem grega. E Lucas apresenta Jesus como um Salvador universal, destacando sua compaixão pelos marginalizados e enfatizando a humanidade de Jesus. É um evangelho muito bem estruturado e contém muitos detalhes históricos. Se você é detalhista, se você gosta de se aprofundar numa visão melhor, o Evangelho de Lucas ele é rico de detalhes e é importante você estudar. Mas o Evangelho de João, que vamos estudar nesse trimestre, ele é diferente dos outros três. O João ele tem um enfoque mais teológico e espiritual. Ele foi escrito por uma audiência ampla, incluindo judeus e gentios, com o objetivo de demonstrar que Jesus é o Filho de Deus e fazer um convite à fé. Então, é um evangelho, as boas novas de João, o evangelho quer dizer boas novas, ela é muito direta para aqueles que necessitam de salvação. Cada evangelho reflete uma visão única de Cristo, mas juntos eles oferecem uma visão completa do seu ministério. Então é importante você conhecer profundamente os 4 evangelhos. E nós vamos ver nesse trimestre o evangelho de João. Nós vamos nos aprofundar. A autoria do livro é dado tradicionalmente ao apóstolo João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, também apóstolo de Jesus. João é frequentemente identificado como o discípulo a quem Jesus amava e foi testemunha ocular dos eventos narrados, ou seja, conviveu com Jesus durante o seu ministério aqui na Terra. A data estima-se que João escreveu lá por volta do ano 80, 90 depois de Cristo, possivelmente na cidade de Éfeso. Essa datação se baseia em detalhes históricos e do estilo, além da relação do Evangelho com os escritos joaninos. João escreveu, além desse Evangelho, 3 epístolas, ou seja, 3 cartas, primeira, segunda e terceira João, e também o livro de Apocalipse, quando ele estava preso lá na ilha de Patmos, por amor ao Evangelho de Jesus. Então, João é uma pessoa muito especial, capacitada para falar de Jesus pela sua experiência própria no convívio com Jesus, pelos ensinamentos que recebeu de Jesus e depois
da ressurreição de Jesus. A vida de João foi uma vida de um rico testemunho, sendo inclusive preso por causa do amor que ele tinha para Jesus. E nessa sua caminhada longa, João escreveu o Evangelho, esse que nós vamos estudar, escreveu as 3 epístolas, escreveu o livro de Apocalipse, deixando uma obra riquíssima para o nosso entendimento das coisas de Deus. O objetivo principal do Evangelho de João, o seu propósito, é demonstrar que Jesus é o Filho de Deus e que por meio da fé as pessoas podem ter vida eterna. Ele enfatiza a divindade de Cristo e sua missão redentora, diferenciando, como nós já falamos antes, dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos é ver juntos, né? Os sinais que aparecem em Mateus, Lucas e Marcos, eles têm as mesmas passagens vistas diferentes. Mas João não, João ele usa um discurso mais profundo e simbólico. Ele vai mostrar nesses textos que lemos, a princípio, a natureza de Jesus. Uma natureza humana e divina. A humana nós lemos aqui em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. Então, o Verbo, Deus, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós, a pessoa de Jesus. E nós vimos, João está falando, nós vimos a glória do unigênito do Pai, do Filho de Deus, cheio de graça e verdade. Lá em João 9,11 ele diz assim, ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Então aqui, lá no capítulo 9 de João, João relata um milagre. Um homem cego de nascença teve um encontro com Jesus. Jesus unta os olhos desse homem com lodo e ele volta a ver. Quando ele se dirige à sua residência, os vizinhos ficam em dúvida, porque ele não tem mais aquele defeito da cegueira. E eles perguntaram, o que aconteceu com você? E ele falou, olha, um homem chamado Jesus, ou seja, teve um encontro pessoal com Jesus. E nós temos visto, já vimos no trimestre passado, que Jesus é homem, mas também é Deus. Segunda pessoa da Trindade, vimos exaustivamente no trimestre passado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a natureza divina, João relata aqui em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Provavelmente fazendo uma ligação com Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Jesus estava com Deus, o Verbo estava com Deus no princípio, porque Jesus era Deus.
E João, já em Patmos, escrevendo o Apocalipse, revelação de Jesus a ele escreve lá em Apocalipse 1:8, transcreve, melhor dizendo, palavras de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, é um privilégio nos tornarmos filhos de Deus. João mostra isso lá, né, no seu Evangelho, no capítulo 1, no versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todo aquele que crê que Jesus morreu na cruz e que ressuscitou no terceiro dia e que agora está no céu intercedendo por nós, todo mundo que cremos nisso, cremos que ele morreu na cruz para pagar em uma só vez todos os nossos pecados, os passados, os presentes e os futuros. Se nós cremos nisso e recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos feitos filhos de Deus, porque cremos no seu nome. João 3:3, João diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, no capítulo 3, tem a história de Nicodemos, um homem muito rico, visitando Jesus à noite, porque ele, como judeu, que participava com as autoridades judaicas de diversas cerimônias, ele tinha receio de ser visto com Jesus, porque as autoridades judaicas religiosas estavam desprezando Jesus, mas ele viu que Jesus era Deus e ele foi visitá-lo à noite. E Jesus falou para ele: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos fez mais algumas perguntas e Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós vemos que Nicodemos, naquele momento, com essas palavras de Jesus, Nicodemos dá um passo de fé e recebe Jesus como Salvador. E é importante que nós tenhamos em mente que esta revelação que está no Evangelho de João, no capítulo 3, tem sido uma passagem, essa passagem de Nicodemos, para a pregação da salvação do Evangelho por todo mundo, através de toda a história. Muitas almas aceitaram Jesus como Salvador, escutando a pregação do Evangelho de João, neste capítulo 3, sobre Nicodemos tendo um novo nascimento. Então, é importante para você que prega o Evangelho usar essa passagem para tocar no pecador acerca do novo nascimento. E se você está nos ouvindo pela primeira vez, você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, aproveite esse momento, dobre seus joelhos, aonde você estiver, e aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. E como os pecados de Nicodemos foram perdoados, os teus pecados também serão. E como Nicodemos teve um nascer de novo, ou seja, se tornou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram,
também a sua vida pode receber esta mesma bênção. Neste momento, você pode ser uma nova criatura, nascer de novo. Que Deus te abençoe. Essa mensagem do Evangelho de João é poderosa para a salvação. Que você possa estar conosco no próximo domingo, estudando a Escola Bíblica Dominical, em que vamos nos aprofundar cada vez mais neste Evangelho de João. Falamos apenas algumas coisas, mostramos a importância da autoria de João, quem era João, e como esse Evangelho está relacionado em mostrar que Jesus é o Filho de Deus e nos convidar para andarmos com Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar, agradecer por esse momento na presença de Deus. Senhor, meu Deus, te damos graças por esse momento, estudando a tua palavra, meditando nas tuas coisas, para que a tua palavra possa entrar no nosso coração e trazer resultados práticos para a nossa vida espiritual. Ajuda-nos a nos aprofundarmos nos teus evangelhos, principalmente esse de João que estamos estudando neste trimestre, para que, com convicção da nossa salvação, possamos ganhar almas para o teu reino. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, também oro neste momento, Senhor, intercedo pelos nossos irmãos que estão enfermos, estende as tuas mãos poderosas, que tu és o nosso Senhor que nos sara. Como curaste aquele homem de uma doença de nascença incurável, a cegueira, tu podes curar qualquer enfermidade dos teus servos que estão nos ouvindo neste momento. Que os teus servos possam dar este passo de fé e aceitar que tu és o Senhor que nos sara. Te agradecemos por isso. Abençoa os teus servos, o lar dos teus servos, o pão dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém.